Olá pessoal, vamos à formação de imagem nos espelhos esféricos côncavos. Buenas, a ideia para a formação de imagem é sempre a mesma, tá? Qual seria ela? Nós precisamos conhecer o comportamento de dois raios luminosos que partem do mesmo ponto para encontrar então a posição geométrica desta imagem. Isso vai ficar um pouco mais claro agora nos nossos exemplos. Então observe. Eu vou construir a imagem deste objeto azul aqui. Esse objeto azul será como um palito de fósforo, alguma coisa do gênero. Colocadinho aqui em frente ao meu espelho esférico côncavo, ou seja, a parte espelhada é a parte de dentro. Okay? Toda essa parte de dentro eu não vou pintar para não estragar a figura, mas a ideia é esta. E, portanto, nós devemos observar o comportamento dos raios luminosos, vamos a eles. Primeiro raio luminoso com o qual eu vou trabalhar será o raio luminoso que parte do objeto, não ficou bom isto, paralelo ao eixo principal, então vamos fazer ele ainda numa cor turquesa, parte do objeto, paralelo ao eixo principal, aqui, paralelo ao eixo principal. Ao atingir o espelho, ele será refletido obedecendo à direção do foco. Então, aqui está o raio luminoso que parte do objeto, paralelo ao eixo principal. Ao ser refletido no espelho, então, passa pelo foco. A partir deste raio luminoso, eu posso encontrar, então, o ponto geométrico que corresponde à imagem da cabeça desse palito de fósforo. Como? Pegando um outro raio luminoso qualquer, que pode ser, por exemplo, o raio luminoso que ao partir do objeto, ao partir do mesmo ponto do objeto, passa pelo centro de curvatura. O que eu sei a respeito deste raio luminoso? Que ao passar pelo centro de curvatura, ele será refletido pelo espelho, obedecendo a mesma direção. Ângulo de incidência zero, ângulo de reflexão também vale zero. Então, ele vai e volta sobre a mesma direção. Incide e é refletido no mesmo caminho. Onde estes dois raios se cruzaram, existe então a formação de imagem deste ponto. Como este ponto corresponde a cabeça do palito de fósforo, então aqui está a imagem da cabeça do palito de fósforo e o restante do corpinho do palito de fósforo está para cá. Acabei de ter a formação da imagem. Então, este meu primeiro objeto, o objeto 1, vamos anotar aqui em cima, o objeto 1, ele possui a distância do objeto até o vértice do espelho maior que o dobro do foco desse espelho. Como eu sei disso? O foco é metade do centro, o centro é o dobro do foco e a distância do objeto ao vértice é maior que o dobro do foco. Sempre que isto ocorrer, eu tenho esta formação de imagem. Esta formação de imagem entre o centro e o foco, e esta imagem será invertida. Ela será invertida, vamos anotar, invertida. Além de invertida, ela será menor do que o objeto original e será uma imagem real. Como eu caracterizo esta imagem real? Ela é toda a imagem formada pelos próprios raios refletidos. Já entenderemos melhor quando analisarmos o quinto caso de formação de imagem, ok? Então vamos ao próximo passo. Eu pego este mesmo objeto e aproximo ele do espelho. Ao aproximar ele do espelho, eu vou colocá-lo exatamente sobre a posição do centro, que é o dobro do foco. Então vamos colocar aqui o objeto verde. Vou trocar a cor simplesmente para facilitar a nossa compreensão dos raios refletidos, mas é o mesmo objeto, ok? De mesmo tamanho, idêntico, que foi aproximado do espelho. Existe então o raio luminoso
que parte paralelo ao eixo principal, vou desenhar ele aqui, e será refletido passando pelo foco. Idêntico àquele primeiro, é o mesmo objeto, idêntico ao primeiro. Então, aqui não há ressalvas. Mas o próximo raio luminoso, ele pode ser o raio que parte do objeto, passa pelo centro de curvatura, será refletido e retorna ao objeto. Então, vamos colocá-lo aqui. Passa pelo centro de curvatura, encontra o espelho. Deixa eu fazer direitinho aqui. Passa pelo centro de curvatura, encontra o espelho e acaba sendo refletido sobre ele mesmo, porque o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. Portanto, eu tenho o raio incidente, o raio refletido. Como o raio refletido que passou pelo centro encontrou o raio refletido que passou pelo foco, neste exato ponto eu tenho a formação da imagem do objeto aqui. Repare. E repare como esta imagem ela é rigorosamente igual ao objeto, apenas invertida. Então, eu classifico o segundo caso. O segundo caso vou classificar aqui como a distância do objeto ao espelho igual ao dobro da distância focal. E eu tenho a imagem invertida. Ela ainda é igual ao objeto e real. Ela ainda é real, porque ela é formada pelos próprios raios luminosos, certo? Bom, próxima análise, o próximo objeto será um objeto posicionado entre o centro e o foco. Vamos posicioná-lo aqui, entre o centro e o foco. Esse é o meu objeto. Ainda é o mesmo objeto, só troco de cor para que possa facilitar então um pouco a nossa compreensão. Quando eu aproximo esse objeto, coloco ele entre o centro e o foco, a análise permanece a mesma. Eu tenho um raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal, bate no espelho, é refletido passando pelo foco, e um raio luminoso que incide passando pelo centro. Agora eu vou mostrar ele da seguinte forma. Ele incide passando pelo centro, parte do objeto passando pelo centro de curvatura e, ao ser refletido, retorna passando também pelo centro de curvatura. Repare como esses dois raios luminosos, o que passa no foco e o que passa no centro, eles se encontram lá atrás. Eu vou dar uma aproximada aqui, mas eles vão se encontrar lá atrás, um pouco mais abaixo. Eu posso até baixar um pouco a imagem aqui, na verdade, para que a gente possa enxergar isso. Então, vou baixar um pouquinho a imagem, vou deixar assim. E agora nós conseguiremos enxergar os dois raios. Ó. Este raio que passa pelo foco vai encontrar o raio que passou pelo centro. Ali. Na verdade, é esse aqui. Ó. Vai ficar mais bonitinho aqui. Perfeito. Então, é este aqui. Vamos tentar não dar bola para aquele outro. Olha só, deixa eu apagar ele. Esse tinha ficado torto. Vou apagar ele aqui, só para a gente não se confundir depois. Tá? Ele deve passar exatamente no centro. Pronto. Então, onde eles passaram, se encontraram, e aqui eu tenho a formação da imagem do objeto. E repare como esta imagem ela é muito maior que o próprio objeto. Então, no terceiro caso de formação, vou anotar aqui, terceiro caso de formação, eu tenho a distância do objeto até o espelho, ela deve ser, deixa eu fazer assim, distância do objeto até o espelho, ela deve ser maior que a distância focal, porque o foco está aqui, maior que a distância focal, mas menor que o dobro do foco. Ou seja, ele está entre o centro e o próprio foco. Neste caso, a imagem permanece invertida. Agora, ela é uma imagem maior do que o próprio objeto e continua sendo uma imagem real.
Por que é uma imagem real? Porque é formada pelos próprios raios que foram refletidos. Vamos analisar o que acontece agora quando eu coloco este meu objeto sobre o foco. Quando eu coloco aqui ele sobre o foco. O primeiro raio, que vai ser nosso raio amarelinho, que passa, ele incide paralelo ao eixo principal, aqui ele está, e ao ser refletido obedece à orientação do foco, aqui está ele. O segundo raio, ele incide passando no centro de curvatura, então ele parte do objeto passando no centro de curvatura, e será refletido sobre a mesma direção, passando no centro de curvatura. Aqui está ele. Reparem como esses dois raios, eles são paralelos. Ou pelo menos eles tendem a ser paralelos. O meu desenho não ficou perfeito, mas a ideia é que eles são paralelos. E se eles são paralelos, eles não vão se encontrar. Eles não se encontram. E se eles não se encontram, no quarto caso, vou anotar aqui nesse cantinho agora, no quarto caso, quando a distância do objeto ao espelho ela é igual à distância focal, eu posso afirmar que não forma imagem. Não forma imagem. Mas há quem diga que esta imagem recebe o nome de imagem imprópria, porque em princípio ela se formaria no infinito, né? Então ela pode ser chamada de imagem imprópria. Aqui está escrito imprópria. Muito bem. O quinto caso é um caso interessante. Qual é o quinto caso? O quinto caso, eu aproximo este objeto, farei ele agora laranja. Eu aproximo esse objeto um pouco do centro de... aliás, um pouco do vértice. Aproximo um pouco mais ele do vértice. Quando eu faço isso, ao aproximar este objeto do vértice, o que vai acontecer? Eu vou colocar ele bem pertinho do vértice aqui. O princípio de formação de imagem ainda é o mesmo. Então, eu vou repetir o raio luminoso que incide paralelo e é refletido passando pelo foco. Aqui está ele, laranjinha. O segundo raio luminoso, ele pode ser o raio que chega pelo centro de curvatura. Aqui, então, chega pelo centro de curvatura e, ao ser refletido, volta pelo centro de curvatura. Este é o raio. Bom, agora nós podemos perceber que o raio que veio pelo foco e o raio que sai pelo centro, eles não vão se encontrar, eles estão se afastando. Mas quando estes raios se afastam de um lado, nós podemos afirmar que os seus prolongamentos encontram-se do outro lado. E onde esses prolongamentos se encontrarem, eu tenho a formação da chamada imagem virtual. Então, quando eu classifico a imagem de virtual, quando ela for formada por prolongamentos, isto acontece nos espelhos côncavos, quando a distância do objeto é menor que a distância focal. Então, eu passo a ter uma imagem que não é mais invertida, é uma imagem chamada de direta ou direita. Neste caso, maior do que o objeto, e, além disso, virtual. Então, pessoal, a partir de hoje, nós trabalhamos a imagem virtual sempre que ela for formada pelos prolongamentos de raios luminosos. Nos espelhos planos, também ela é virtual, porque ela também é formada por prolongamentos, ok? No próximo vídeo, nós teremos um exemplo de como calcular as distâncias do objeto, da imagem e distância focal, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo.